eu fiz um vídeo falando sobre autogestão e tem uma parte lá dentro do vídeo falando sobre autoconhecimento. E aí, eu falei um pouco lá dentro do vídeo, porém, não me senti satisfeita e resolvi gravar a segunda parte daquele vídeo, só que agora com foco em autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, já levanta a orelha de algumas pessoas que dizem assim: ai, isso é coisa de babaquice, isso é bobeira, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o campo da escola, isso, aquilo outro. E aí, eu quis trazer este vídeo exatamente para a gente tirar este preconceito e abrir a cabeça. Em mentes quadradas, ideias não circulam. Então, o objetivo aqui é a gente desmistificar, sabe? Essa coisa de que autoconhecimento tem a ver com autoajuda, que tem a ver com esoterismo ou com outra coisa qualquer, e não é disso. Não é disso. Não é deste lugar que, quando a gente fala de autoconhecimento dentro do processo de ensino e aprendizagem, não é disso que a gente fala. Então, eu quero dizer para você que se você tem preconceito com a palavra ou conceito de autoconhecimento, tá na hora de você sair desse mundinho de preconceitos e entrar num mundo um pouco maior, de que você entenda de qual é o lugar de autoconhecimento que a gente diz quando a gente fala de processo de ensino e aprendizagem. Então, o que é autoconhecimento? Eu vou ler para você um conceito aqui, ó. Conhecer as próprias competências, as capacidades e as limitações. Eu olho para mim e eu sei que eu sou boa em XPTO. Eu olho para mim e eu sei que que as minhas capacidades podem ser melhoradas em YXZ. E eu olho para mim e sei que tenho limitações nisso, naquilo e naquilo outro. Como eu lido com isso, que decisões eu tomo acerca disso, é que vai me tornar quem eu sou. E isto a gente tem que fazer dentro da escola enquanto educador. A gente tem que ter clareza que eu tenho que olhar para o meu aluno que desenha bem pra caramba e estimulá-lo a desenhar bem pra caramba. De que na hora que eu vou construir com os meus alunos uma HQ, uma narrativa ilustrada, ou que eu vou fazer qualquer coisa que eu possa aproveitar o potencial daquele aluno, ele tem que estar lá, no topo. Ele tem que saber que ele é bom naquilo. E não, para de desenhar e vai escrever texto. Ele tem que saber escrever texto também. Mas eu não posso. Eu vou ser uma usurpadora de sonhos e de potencialidades se eu digo para o meu aluno que ele tem que parar de desenhar porque ele precisa aprender a fazer texto. Ele tem que aprender a fazer texto? Tem. Mas ele não tem que parar de desenhar para isso. Então, nós não podemos ser usurpadores de sonhos, castradores de potenciais e de capacidades dos nossos estudantes. Nós não podemos ser isso. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é disso que eu estou dizendo. Inclusive, de perceber que se eu sou uma professora que tenho mania de querer tudo do meu jeito, que os meus alunos façam tudo do jeito que eu quero e que eu desconsidero as capacidades deles, se eu tenho esta fragilidade, eu reconheço isso em mim, eu preciso cuidar disso, porque no mundo de hoje não cabe mais isso, entende? Não cabe mais. A gente precisa olhar para as pessoas como elas são, nas suas especificidades, nas suas potencialidades, capacidades, fragilidades e todos os ades. E pegar isto e ter inteligência para aproveitar isto na minha realidade, no mundo, dentro da minha escola. É eu pegar um menininho que tem dificuldade de leitura, mas que tem uma baita facilidade em jogar basquete. E eu dizer para ele, meu bem, jogue basquete, seja feliz, dê o seu melhor lá. Porém, aqui é uma fragilidade sua na leitura e eu vou te ajudar a você evoluir. E precisa dizer isto para o aluno: você é excelente jogando basquete, você é maravilhoso. A sua fragilidade está na leitura. Vamos cuidar disso? Vamos olhar para isso? Eu vou te ajudar nisso. Vamos mediar o teu caminho para que você consiga ser um bom leitor. Um leitor que lê, entende o que lê, lê com fluência. Vamos melhorar nisso. Isto eu preciso
ter intimidade, naturalidade para tratar disso com os meus alunos, para que eles entendam que tá tudo bem eu ser muito bom em basquete e ter fragilidade na leitura. Eu vou conseguir vencer. Que eu tenho um aluno muito bom em matemática, mas que tem uma letra, uma caligrafia medonha. Então aí eu vou lá, não, menino, você é excelente em matemática e você dá conta, só que a gente precisa melhorar a sua caligrafia para que você consiga se comunicar, entendeu? Vamos escolher que letra você quer escrever. É a bastão? É a letra imprensa? É a letra cursiva? Você tem que saber ler todas as letras. Se eu escrever de cursiva na lousa, você tem que ler. Se eu escrever de bastão, você tem que ler. Se eu escrever de letra imprensa, você tem que ler. Mas na hora de você se comunicar, você vai usar a letra que você mais gosta. Aquilo que dá sentido para o escrever, que é comunicar-se, que é permitir que o outro me leia. Isto, gente, é autoconhecimento. Isto é autoconhecimento, é o lugar do autoconhecimento dentro da escola. E é eu dizer para os meus alunos, eles saberem que eu posso sim olhar as fragilidades deles e que eu, enquanto professora, estou lá para dizer para eles, escuta, isto não te define, isto só é algo que você precisa cuidar de um jeito diferente. E eu estou aqui, eu vou te ajudar a fazer isso, eu vou te apontar caminhos. Algumas coisas eu sei, outras eu vou descobrir junto com você. E tá tudo bem. É isso. É este o meu lugar de gente e de educador neste mundo. É de eu olhar para a vida como a vida é, olhar para o outro como o outro é, sem preconceitos, sem nada. E eu dizer para ele, meu bem, você ainda não sabe ler, mas você vai aprender. Você ainda não tem uma caligrafia adequada que permite a função da caligrafia, mas você vai ter. Vamos fazer escolhas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Todos aprendem. Cada um na sua especificidade, do seu jeito, da sua maneira. Sim, mas todos aprendem. Se eu tenho um aluno que tem múltiplas deficiências e que eu preciso fazer algumas entradas apostando na parte sensorial, na parte motora dele, ele também vai aprender de acordo com as possibilidades e especificidades dele, no tempo dele, mas eu preciso ofertar. Autoconhecimento é eu saber, inclusive, que eu tenho esta fragilidade e que eu preciso estudar pessoas ou ver a Vanessinha falando lá na internet um monte de coisinha para eu me sentir provocada e sair do meu lugar, sair do lugar de professorinha, detentora do conhecimento, que os meus alunos têm que ficar todos sentadinhos, agrupadinhos, em silêncio, copiando da lousa. Sair desse lugar e ir para um outro lugar onde eu mostro para o meu aluno o encantamento e o desafio que é viver. Viver, ler, escrever, fazer conta é um desafio. É um desafio de vida. E onde que eu uso essa bagaçada toda na vida? Este é o X da questão. Este é o cerne. É isto que eu, enquanto professor, professora, preciso saber. Eu preciso provocar. Eu preciso dizer para ele, menino, você não sabe ler ainda, mas você vai aprender, porque nós vamos fazer isso juntos. Autoconhecimento, além disso tudo que eu falei, é compreender as motivações e emoções que são significativas para cada um. É importante se tornar um estudante mais competente e estável emocionalmente. Então, veja, o que são as motivações e as emoções? A gente tem que entender o que me motiva a ir para a escola. Gente, o que motiva todo mundo a estar onde está, onde quer que seja, é o tanto que a pessoa interage dentro daquilo de forma empolgante. Veja, às vezes a gente precisa vencer alguns medos. Tem aluno que tem medo de escrever porque sabe que não escreve bem. Você quer ver? Quantas vezes na sua vida de educador, de professor, você se deparou com um estudante, um aluno, uma criança que tem dificuldade de escrita,
de escrever um texto, de produzir um texto com coerência. E quando você lança a mão dessa estratégia, ele se desorganiza, ele vai fazer bagunça, ele vai cutucar o outro, ele vai ficar batendo um lápis na mesa, ele vai ficar se chacoalhando, ele vai levantar para ir no banheiro 915 mil vezes. Quantas vezes você já se deparou com um aluno assim, uma criança, um estudante assim? Ou a criança, o estudante que tem dificuldade em matemática e quando você propõe situações, problemas envolvendo multiplicação, adição, subtração, qualquer coisa dessas coisas aí, ele começa a bater na mesa, ele dorme, ele faz bagunça, ele levanta, ele vai apontar o lápis. Quantas vezes você já se deparou com isso? Agora, você já parou para imaginar por que ele faz isso? Porque ninguém quer ser colocado na situação daquilo que não sabe fazer. Quando eu não sei fazer algo, eu não quero entrar nessa situação, porque eu sei que eu não sei. Só que às vezes as crianças, os estudantes não sabem nomear isso. Eles não sabem dizer, eu tô fazendo essa baguncinha toda aqui na aula porque eu não sei fazer multiplicação. E eu tenho a certeza que isso não é para mim. E veja, aí eu vou fazer qualquer coisa porque eu não quero ter que enfrentar aquilo que eu sei que eu não lido bem. Entendeu? Eu, Vanessa, tenho uma imensa dificuldade com algumas coisas de matemática. Eu tenho. E aí, o que eu faço? Toda vez que eu tenho que lidar num concurso, que eu tenho questões de matemática para resolver, eu tenho um filho no 8º ano que às vezes vem com umas coisas de matemática cabeluda que eu não sei fazer e eu me sinto desconfortável. O meu primeiro impulso é afastar, negar, rejeitar. É normal. Qualquer ser humano é assim. Só que aí, ele não quer fazer. Eu dou a folhinha de matemática para ele com 915 mil continhas e ele não faz nenhuma. Você já parou para pensar por que ele não faz? Já parou para pensar? Por que diabo que esse estudante não quer fazer esse negócio aí? Essas 900 mil continhas? Por quê? Porque o cara não sabe. Mas ele tem que aprender. Então, quem escolhe as estratégias e os jeitos que os meninos vão aprender és tu, professor lindo, maravilhoso. Então, a tua estratégia não está funcionando. A tua estratégia não é o jeito que ele aprende. Então, não vai funcionar. Só que ele não tem autoconhecimento suficiente para dizer, eu faço bagunça porque eu não sei fazer matemática. Eu faço bagunça porque eu não sei produzir texto. Eu faço bagunça porque eu não sei e eu queria aprender. Não, ele não sabe nomear esse monte de emoções. E nós estamos lá para isso. Então, se você chamar o bichinho, só experimenta fazer isso, ó. Chama o teu estudante e diz assim, vem cá, eu tenho aqui para nós fazermos algumas coisas. Eu sei que você tem dificuldade de matemática e tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Vamos fazer juntos? Eu quero que você entenda, para que você não tenha mais dificuldade de fazer isso aqui. Vamos fazer juntos? Ou colocar ele com um amiguinho que vai ajudar ele a pensar diferente, a pensar num outro prisma. Por muitas vezes, gente, eu, Vanessa, com as dificuldades que eu tenho de entender a lógica da matemática, quem me ensina é meu filho de 13 anos. Esses dias eu fui entender algumas coisinhas aí sobre fração e aquelas coisas de MMDC, múltiplo comum, né? Eu sabia fazer, eu passei de ano, eu sempre fui uma excelente aluna, mas eu decorava o procedimento, fazia para passar na prova e a minha memória de curto prazo, como eu não ia usar aquela bagaça mais, fazia, ó, e aí, o que o meu cérebro fazia? Lixeira, memória de curto prazo, não preciso mais essa bagacinha, lixo. Só que aí, quando meu filho, para e me explicar. Ele faz assim, mamãe, é assim, 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 assim. A lógica é essa, é aqui que você usa. Pronto, eu não esqueci mais. Agora eu lembro, inclusive, dele falando para mim como que era, né? Porque a memória afetiva também é importante. É o meu filho me explicando algo que aos 40 e tantos anos eu ainda não sabia. Percebe? Os jeitos de aprender são diversos. Os sinais que os nossos alunos dão são milhares e milhares de milhares. É só eu ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por que que ele está rejeitando? Qual é a dificuldade que está por trás dessa rejeição? Ele não sabe nomear, ele ainda não exercitou o suficiente de autoconhecimento para saber nomear isso. Só que você, que é o profissional, tem que estar ligadinho, antenadinho, para entender que talvez seja isso e tá tudo bem. Vem cá, bonito.
Vamos sentar, eu vou te ensinar de um jeito diferente. Se você não sabe fazer com o lápis escrevendo, você vai fazer contando palito, você vai fazer de N jeitos, material concreto, você vai várias formas. Várias formas, jogo na internet, contando bolinha, contando pauzinho, desenhando. Não interessa, não interessa. O que interessa é que ele entenda o conceito, que ele entenda para que aquilo serve e que ele consiga sistematizar o seu conhecimento e colocar em prática em algum lugar neste mundo. E não é no mundo escola, é mundo dentro e fora da escola. Então, gente, minha gente linda, maravilhosa, eu queria só trazer tudo isso, né? São provocações para que você entenda a importância do autoconhecimento, você exercitar o seu autoconhecimento, para que permitir que o seu aluno exercite o autoconhecimento, saiba nomear o que está sentindo, as suas fragilidades, as suas potencialidades, as suas capacidades, e que isso tudo seja aproveitado dentro do ambiente escolar. A escola é o melhor lugar do mundo. Quem torna a escola chata, alienante, desagradável, nada empolgante, se a gente for parar para pensar no papel da escola e no papel do professor na vida de cada estudante, de cada criança, a gente vai ver que escola é o melhor lugar do mundo. Só depende de quem está lá dentro. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.